Beleza, gente? Tudo bem? Aqui é o professor Elvis. Estamos aqui para uma aula de Física 4 para a turma de Medicina. Gente, então, conforme prometido, semana passada, agora eu resolvo exercício com vocês. Tranquilo? Partiu. Caderno de Medicina, tá? Aquele caderno de sala, página 593. Aqui é a questão 2, questão 2. Ela tem esse desenho aqui, coisa muito semelhante com o que nós verificamos semana passada. Na representação da figura, o bloco A desce verticalmente e traciona o bloco B. Então tá bom, o bloco A ele está descendo aqui inicialmente, criando então uma tração aqui no bloco B. Bom, gente, essa tração sentida aqui no bloco B, como essa polia é fixa, eu posso falar que é a mesma tração sentida aqui no bloquinho A, tá bom? E é claro que o bloquinho A tem força-peso. Conforme nós falamos semana passada, a força-peso do A é a força resultante que faz todo esse meu sistema movimentar. Só para mostrar, a força resultante do sistema é igual a massa total vezes a aceleração. Eu posso escrever direto para vocês essa fórmula aplicada nesse sistema. Qual é a força resultante? Peso do A. Massa total do sistema? Massa do A mais massa do B vezes a aceleração do sistema. Então, inicialmente, é assim que eu posso desenhar a força resultante para esse sistema. Tranquilo. Então, eu vou ler de novo. Na representação da figura, o bloco A desce verticalmente e traciona o bloco B, que se movimenta em um plano horizontal por meio de um fio inextensível. O fio não estica. Considere desprezíveis as massas do fio e da roldana e todas as forças de resistência ao movimento. Galera, então não tem força de resistência aqui, não tem força de resistência na superfície, beleza? Significa que não tem força de atrito, o que nós nem conversamos ainda. Foi. Suponha que no instante representado na figura, o fio se quebre. Significa que em algum momento o exercício está falando o seguinte, esse fio, ele vai quebrar, ele vai romper, certo? Esse fio, ele vai romper. Quando esse fio romper, vamos pensar no bloquinho A primeiro? Ele tem peso? Tem, ele tem peso. Só que quando esse fio aqui, ele rompe, não existe mais tração puxando, sendo puxada pelo bloquinho B. Então, esse fio, ele fica solto aqui em cima. E o bloquinho A, ele começa a cair em queda livre, tá? Ele começa a cair em queda livre. Se é em queda livre, ele fica submetido à aceleração da gravidade. Queda livre. Queda livre é um tipo de movimento que você já estudou na Física 1, ou está estudando. Beleza? Então, suponha que no instante representado na figura, o fio se quebre. Pode-se afirmar que, a partir desse instante, letra A, o bloco A adquire aceleração igual à da gravidade? Sim, o bloco A adquire aceleração igual à da gravidade, até essa parte está correto. O bloco B para. Galera, qual é a parte errada? Esse bloquinho B, ele estava sendo puxado, tá bom? Ele estava sendo puxado. Digamos que o bloquinho B é o apagador. O bloquinho B estava sendo puxado com uma certa aceleração. Quando aqui rompe o fio, o bloquinho B, ele estava sendo puxado por uma aceleração. O que vai desaparecer? A aceleração, porque o bloquinho A não o puxa mais. Só que não tem força de atrito entre o bloquinho A e a superfície, porque no começo do exercício aqui ele fala que é para a gente desconsiderar as forças de resistência. O atrito é uma força de resistência. Então, como não tem atrito, o bloquinho B vai ficar deslizando com velocidade constante. Então, ele não é que ele vai parar, ele não vai parar. Então, a letra A está errada. Letra B. O bloquinho A adquire aceleração igual à da gravidade? Correto. O bloquinho B passa a se mover com velocidade constante? É o que eu acabei de falar para vocês. Então, o bloquinho B, a letra B é a nossa alternativa correta. Tranquilo? Beleza. Então, agora vai aí para outra página, por favor. Na questão 7.
Ótimo. Questão 7. A questão 7 traz aqui para a gente um plano inclinado. Vamos desenhar aqui esse plano inclinado. Vou desenhar aqui bonitinho o plano inclinado. Tem um bloquinho aqui em cima do plano inclinado. Gente, antes de continuar o exercício, quais forças existem com certeza? Força-peso para baixo, força normal da superfície para o objeto, então aqui para cima, tá bom? Só para deixar bem completinho, eu vou desenhar as semi-retinhas aqui em cima. Legal. E para deixar esse desenho ainda mais completo, eu posso fazer a decomposição da força-peso. A decomposição da força-peso, eu faço ela no eixo X, aqui, e também no eixo Y. Esse aqui é o eixo Y. Então, fazendo a decomposição, ó, eu faço a projeção nos eixos. Aqui eu tenho PY, que é o peso do Y, e aqui eu tenho PX. Alguns conhecem o PX como P tangencial, alguns conhecem o PY como P da normal. Tanto faz. Vamos lá, aqui o exercício dá um ângulo θ aqui, um ângulo θ. O corpo da figura tem massa igual a 10 kg. Massa igual a 10 kg. E o plano inclinado liso forma um ângulo θ com a horizontal, tal que o cosseno desse ângulo vale 0,8. O cosseno do ângulo θ é igual a 0,8. Continuando então o nosso exercício. Determine, letra A força que o plano exerce no corpo quando este é solto. A força que o plano exerce no bloquinho. Gente, plano é superfície. Qual é a força que a superfície exerce sobre o bloquinho? Força normal. O exercício está pedindo para calcular o valor da força normal. Ela é igual ao PY. Então vamos escrever? Normal é igual a PY. Você aprendeu comigo na aula passada que PY é P vezes cosseno de θ. Lembra que no plano inclinado, PY é cosseno de θ em relação ao ângulo da inclinação. Normal, peso. Como é que eu escrevo peso? Massa vezes gravidade vezes cosseno de θ. Agora eu vou substituir todos os valores. Normal é igual massa, 10 kg. Gravidade, aceleração da gravidade, vale 10. E o cosseno vale 0,8. Simplesmente eu chego aqui então que a normal é igual a 10 vezes 10, 100. 100 vezes 0,8, 80 newtons. Tranquilo, galera? Este aqui é o valor da força normal que o exercício está pedindo. Teacher, como é que eu sei que é a força normal? Porque ele pediu a força que o plano, que a superfície exerce contra o bloquinho. Topzera. Beleza. Vamos agora para a letra B. Letra B. A aceleração do corpo no caso do item A. Ele está pedindo o seguinte, qual é a aceleração do corpo no item A? Galera, bem tranquilo. Existem várias maneiras, tá? Primeiro, se eu estou calculando a aceleração, significa que tem força resultante aí no meio. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. O exercício está pedindo a aceleração, tá bom? A aceleração. Gente, quem que é a força resultante desse meu exercício? Lembra que eu falei para vocês? Esse bloquinho, ele está se movimentando para baixo, deslizando, ou ele está se movimentando para cima? Ele não vai sair voando, ele está deslizando para baixo. Se ele está deslizando com a aceleração, quem é a força que está fazendo ele deslizar? Qual é a força que está exercendo aqui influência sobre o movimento? É o P de X. Se o bloquinho está descendo no eixo X, P de X é a força que exerce influência no movimento. Então eu sei que a força resultante é P de X. Isso é igual a massa, que vale 10,
vezes a aceleração que eu estou procurando. Então, eu tenho que achar quem? P de x. Gente, tem tantas maneiras de achar o P do x. Ó, para quem, vamos dizer o seguinte, ó, qual uma maneira bem ninja de analisar. Olha aqui para mim nesse desenho. Aqui dentro do desenho, eu não tenho um triângulo retângulo? Sim, eu tenho um triângulo retângulo aqui dentro, ó. Só para vocês verem, vou fazer um rascunhozinho aqui, ó. Eu tenho PY, eu tenho P, tá bom? E o PX que está aqui em cima, eu posso transladar ele para baixo. Eu tenho PX aqui, ó. Aqui está meu triângulo retângulo. Tá bom? Gente, P, quanto que vale P? P não é a força-peso? Que é 10 vezes 10? Dá 100. Então, a força-peso vale 100. PY vale 80. Isso aqui é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo perfeito. Quando a hipotenusa vale 10, um cateto vale 8, o outro cateto vale 6. Tá bom? Quando aqui a hipotenusa vale 10, um cateto vale 8, o outro cateto vale 6, então P de x é igual a 60 newtons. Existe outro triângulo retângulo perfeito que você conhece? Sim, quando a hipotenusa vale 5, um cateto vale 4, o outro vale 3. São dois triângulos retângulos perfeitos aí, ó. Triângulo retângulo perfeito. Vamos lá. Então foi. Então aqui é uma maneira de descobrir que ele vale 60. Não sabe que vale 60? Você pode fazer Pitágoras. Você pode fazer Pitágoras. 100 ao quadrado é igual a 80 ao quadrado mais px elevado ao quadrado. Tá bom? Ou você poderia ter outra sacada ainda. Alguns que têm maior domínio em trigonometria, lembra que existe uma relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Tá bom? Cosseno ao quadrado, 0,8. 0,8 ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. O seno vai dar 0,6. 0,6 vezes 100, 60. Tá bom? Então, gente, ó, P de x vale 60. Dá para cortar um zero com um zero. A vezes 1, A. Sobrou 6. 6 metros por segundo ao quadrado. Olha que interessante. Beleza? Pronto, terminamos a letra B. Vamos agora para a letra C. Letra C. Letra C. A força necessária e paralela ao plano inclinado para o corpo permanecer em repouso. Vamos fazer um desenho aqui? Gente, está aqui o bloquinho. Quais são as forças atuando nesse bloquinho? Eu tenho a força normal aqui, que vale 80. Eu tenho uma força peso aqui, que vale 100. Eu tenho um P de Y aqui. Esse P de Y vale 80. E eu tenho um PX que vale 60. Vamos lá. O exercício está perguntando o seguinte: qual é a força paralela ao plano inclinado? Paralela ao plano inclinado que eu tenho que exercer para fazer com que esse corpo fique em repouso. Gente, mais uma vez eu pergunto: qual é a força que está fazendo o bloquinho descer? 60 newtons. Se 60 newtons, pensa num cabo de guerra, 60 newtons está apontando para baixo. Qual é o valor da força que eu tenho que aplicar para fazer com que esse bloquinho não ande? Para que fique parado, no mínimo. 60 newtons. 60 newtons para cima. Esse é o valor da força paralela que eu tenho que aplicar. Não precisa nem fazer conta, é só isso. Significa que a força que eu tenho que aplicar paralela ao plano tem que valer 60 newtons. Tá bom? 60 newtons é o valor. Eu poderia falar aplicada para cima, ainda por cima. Fechou, galera? Essa foi a questão 7. Nós temos aqui a questão 8, que é uma máquina de Atwood, tá? Reforçando vocês que no vídeo passado eu acabei escrevendo Atwood errado no quadro, mas apareceu para vocês a palavrinha certa. Ela tem 2 O, Atwood. A questão 8, ela é uma maquininha de Atwood.
questão 8. A questão 8 é simplesmente assim, ó. Temos um desenho. Temos aqui o desenho da máquina de Atwood. E eu tenho um bloco de 3 quilos aqui desse lado. 3 quilogramas. E um bloquinho aqui. Um outro bloquinho de 1 quilograma. No arranjo da figura, o fio e a polia têm massa desprezível. O fio é inextensível, a polia sem atrito, o fio é inextensível e passa sem atrito pela polia. Tranquilo, nada demais. Significa que é um mundo perfeitinho. Letra A. Determine a aceleração dos corpos. Letra A. Determine a aceleração dos corpos. Gente, lembra que na aula passada, o que eu fiz com vocês? Eu fiz a dedução da fórmula para calcular a aceleração. A aceleração, ó, vamos resolver agora aqui a letra A, tá? Beleza, gente, ó, continuando. Para calcular a aceleração, então, existe essa fórmula que eu mostrei para vocês, que você podia decorar ela, ou você podia, então, chegar na dedução, tá bom? Caso não lembre de decorar, dá para deduzir. Então, ó, a aceleração da gravidade vale 10. A massa maior vale 3, menos a menor, 1. Massa maior, 3, mais a maior, menor, 1. Então, 3 menos 1, 2. 3 mais 1, 4. 2 dividido por 4 vai dar 0,5. Beleza? Tranquilo? É a mesma coisa que 1 sobre 2. 0,5 vezes 10, 5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da nossa aceleração. Então, vamos lá, ó, letra B. A letra B pede o seguinte, qual é a tração 1? Gente, aqui nós temos a tração 1, aqui do outro lado, nós temos aqui em cima, nós temos a tração 2. Aqui é a tração 1, aqui no desenho, tração 2. É sentida nesse cabo. Tração 1, ela está envolvendo o bloquinho de massa 3. Só para melhorar o desenho. O que você acha? O bloquinho de massa 3 está descendo ou está subindo? Ele está descendo, tá bom? Porque a massa dele é maior. Então, a aceleração está apontando para baixo. Gente, muito tranquilo, ó. Fica assim, então. Para o bloquinho de 3 kg, tem força-peso dele apontando para baixo, tá bom? Tem a força-peso dele e tem tração aqui no fio, que é a tração 1, apontando para cima, e a aceleração está apontando para baixo. Você consegue lembrar o que eu sempre falo? Se a aceleração está para baixo, quem ganha? A força que está para baixo ou a força que está para cima? A que está para baixo. Então eu sei que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? Peso que está para baixo, junto com a aceleração, menos tração 1 que está para cima. Isso é igual a massa emissão, que é a massa maior, vezes a aceleração. Força é igual a massa vezes a aceleração. Lembra? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? Peso menos tração. Por que é peso menos tração? Porque a peso está apontando para baixo, assim como a aceleração. Gente, quanto que vale peso? 3 vezes 10, 30, menos tração 1. Quanto que vale a massa dele? 3. A aceleração que nós calculamos, 5. Então, fica o seguinte, ó, esse cara que está negativo, vou passar para o outro lado positivo. Então, 30, 3 vezes 5, 15, passa para cá negativo, menos 15. Isso é igual a T1, tração 1. 30 menos 15, 15. Então, eu posso falar para vocês que a tração 1 é igual a 15 newtons. Tranquilo, gente? Calculamos, então, aqui a questão B. E, questão na alternativa B. E a alternativa C, a pergunta C, ela diz para a gente o seguinte, quanto vale a tração 2? Beleza? A tração 2, galera, que é essa sentida aqui em cima, tá? A tração 2, galera, nada mais é do que a tração 1 mais a tração sentida aqui desse lado. Só que como essa polia ela é fixa, eu sei que a tração sentida aqui nos dois fios é exatamente a mesma.
Se aqui desse lado tem a tração 1, e aqui também tem uma certa tração T, se 1 vale 15 newtons, a polia é fixa, não muda o valor da força. Aqui também vale 15 newtons. 15 mais 15, a tração 2 aqui em cima, ela vale 15 mais 15, 30 newtons. Tranquilo, gente? Essa foi, então, a questão 8. Para terminar, nós vamos fazer a questão 9. Tranquilo, gente? Então, para terminar, questão 9, que tem esse desenho aqui. Ó, na figura, considere desprezível o atrito na polia e nos planos. A polia e os fios são ideais. A massa ABC são, respectivamente, 4, 6 e 10 quilogramas. Gente, ó, eu acrescentei. Eu chamei esse fio de 1, o exercício não traz isso. Eu chamei esse fio de 2. Antes de ler tudo que tem que ser lido, gente, deixa eu deixar esse aqui mais realzinho, só para você não achar que é tão diferente assim. Ó, pronto, está na mesmo nível. Pronto, o fiozinho está aqui proximamente no mesmo nível. Galera, olha para esse sistema. Qual é o bloquinho que está puxando todo mundo? É o bloquinho C. Lembra, o bloquinho que está aqui suspenso é ele que puxa. Só que o bloquinho C, ele está em um plano inclinado. Então, eu estou unindo o plano inclinado com o movimento contração. Quando eu estou no plano inclinado, qual é a força que exerce o movimento? É o PY ou o PX? Lembra, é o PX. Eu não desenho, é o PCX. Eu não vou desenhar todas as forças agora, porque eu já fiz isso em outros exercícios. É o PX que está fazendo tudo isso aqui se movimentar. Na situação da figura, determine a aceleração dos corpos. Letra A. Ele está perguntando qual é a aceleração. Para calcular a aceleração, é força resultante. Força resultante sobre o sistema é igual a massa total vezes a aceleração. Força resultante. Quem é a força resultante? Qual é a força que faz movimentar? P, C, X. É igual a massa total. Massa do A mais a massa do B mais a massa do C. Todos os corpinhos. Vezes a aceleração. Tá bom? Então vamos continuar. Quem que é PCX? A força no eixo X, ela é em relação ao seno. Então, PCX é PC vezes seno de 30 igual. Massa total, massa do A, 4. Mais a massa do B, 6. Mais a massa do C, 10 vezes a aceleração. Lembra quanto é que vale o seno de 30? Meio. Peso do C é massa vezes gravidade. Massa 10 vezes gravidade 10, vezes seno de 30, meio, é igual 4 mais 6, 10, com 10, 20, vezes a aceleração. 10 vezes 10, 100. 100 dividido por 2, 50. 50 é igual a 20 vezes A. Corta um zero com um zero. Sobrou aqui 2 vezes A é igual a 5. O 2 vai passar dividindo. A aceleração é igual a 5 dividido por 2. Então, eu sei que a aceleração é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza, gente? Resolvemos aqui, então, a letra A perfeitamente. Letra B. Tranquilo? Fui fazendo a resolução aqui para vocês. Esse exercício aqui, ele envolve tudo que a gente aprendeu basicamente até agora. Letra B. A tração no fio que liga o corpinho A com o corpinho B. O exercício está perguntando qual é o valor dessa tração que liga o corpinho A com o corpinho B. Vamos então fazer um desenho? Eu tenho aqui o corpinho A e o fio. Gente, esse fio, ele está puxando quem? O corpinho A. Lembra que eu ensinei vocês que a tração no fio, a tração aqui 1, no fio 1, a tração no fio é em relação a tudo que ele está puxando, eu já falei isso para vocês.
Então, a tração 1 é igual a massa de quem ele puxa, massa do A, vezes a aceleração do sistema. Então, a tração 1 é igual a massa do A, 4, vezes a aceleração, 2,5. Tração, ela fica igual, então, a 10 newtons. Esse é o valor da tração que une o corpinho A e o corpinho B. E, por último, nós temos aqui a letra C. Letra C. A tração no fio que liga B e C, tá bom? A tração no fio que liga B e C. É a tração, galera, no fio 2. Essa tração agora puxa 2 corpinhos. Então, agora, olha o que eu vou desenhar. Eu desenho o corpinho A, conectado no corpinho B, e aqui eu tenho o fio. Esse é o fio que está puxando o corpinho A e o corpinho B, que eu chamo de tração 2. Então fica tração 2 igual, tração 2 igual, tração 2 igual. Tração é a força resultante. A força resultante é igual a massa do A mais a massa do B vezes a aceleração. Massa do A, 4. Massa do B, 6. A aceleração, 2,5. 4 mais 6, 10. 10. 10 vezes 2,5 vai dar 25 newtons. Então, a tração 2, 25 newtons. Beleza? E para terminar, existe a letra D. Letra D. Caso queira manter o sistema em equilíbrio. Gente, eu quero manter o sistema parado. Em equilíbrio. Quero manter o sistema em equilíbrio. Determine a força horizontal necessária aplicada sobre o corpo A para a esquerda. Galera, aqui está o corpinho A. O corpinho A tem uma força de tração aqui que nós calculamos, valendo 10 newtons. Tá, qual é a força que o corpinho A está sentindo? 10 newtons. É isso que está fazendo ele se movimentar para a direita. O exercício está perguntando qual é a força paralela ao eixo horizontal aplicada no corpinho A para fazer com que tudo isso fique parado, para que tudo isso fique em repouso. Se o bloquinho A está sentindo 10 newtons para a direita, basta eu aplicar 10 newtons para a esquerda e todo o meu sistema fica parado. Então, a força necessária é igual a 10 newtons. Beleza? Gente, então terminamos aqui uma boa parte da dinâmica até nesse momento, falta só um pedacinho. E eu termino isso semana que vem com vocês, com muito mais conteúdo. Galera, beijo para vocês, até mais e mantenham esse ritmo de estudo aí.